Muito bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando o nosso primeiro Café com Fé aqui na Rádio Aviva 7, a sua rádio missionária, levando a palavra de Deus, levando louvores para dentro do seu lar. Mas hoje é um programa especial, né, onde o nosso objetivo é falar da palavra de Deus, é conversar com você, amigo ouvinte, é resolver as suas dúvidas, né? Você que tem a sua dúvida, tem a sua pergunta, você pode estar mandando para nós. E para iniciar a estreia do nosso programa de hoje, Café com Fé, né? Hoje, deixa eu apresentar aqui o nosso amigo Dr. Alexander Prado, que está junto conosco, né? Ele que vai dirigir esse programa, né? A parte da palavra, do ensino aí para os amigos ouvintes que estão na companhia da programação. E eu vou atender você, amigo ouvinte, né? Você vai mandando a sua mensagem para nós, né? A sua pergunta. O assunto de hoje é quem é Jesus. Então aproveite, irmão ouvinte que está aí na audiência, para aprender, né? Vamos das 9 até as 10 horas da manhã, conversando com você, falando quem é Jesus. Quero cumprimentar na paz do Senhor Jesus Cristo. Dr. Alexander, bom dia. Graça e paz, meu irmão Tiago, todos os ouvintes. É com certeza uma alegria e um prazer muito grande poder estar aqui, tendo esse momento de manhã de aprendizado da palavra de Deus, meditação na palavra de Deus, que é vida para todos nós. E esse tema inicial, com certeza, é muito estimulante. Quem é Jesus? É verdade, né? Um tema que passamos alguns dias pensando, né, Dr. Alexander? Pensando qual que seria o tema que a gente poderia estar iniciando, né? Colocando como estreia do programa, né? E eu achei muito sugestivo, né, estar falando quem é Jesus, porque é algo que eu acredito que muitos de nós temos superficialmente, né, Dr. Alexander? Com certeza. Não só superficialmente, mas principalmente uma das maiores lutas da igreja desde o início é com essa dúvida e com os falsos ensinamentos sobre quem é Jesus. E isso tem um impacto direto e muito grande na nossa vida com Deus, na nossa vida particular e na nossa salvação, com certeza. Glórias a Deus, né? E nós glorificamos a Deus por essa oportunidade que Ele tem dado, tanto para nós de estarmos aqui através dessa plataforma da Rádio Aviva 7 para estar entrando nesse assunto, né? E glorificamos a Deus também por cada um dos amigos ouvintes que estão aqui hoje ouvindo esta programação nessa manhã, que estão interessados em saber quem é Jesus. Né, temos já diversos ouvintes aí que estão na companhia, que estão na audiência. Você que conhece alguém que tem interesse em estar conhecendo mais sobre esse assunto, conhece alguém que gosta de aprender mais sobre a palavra de Deus, compartilhe essa live, que nós estamos ao vivo lá pelo Facebook, né? Também estamos ao vivo aí pelo site, pelo aplicativo da rádio, lá no www.aviva7.com. Compartilhe para que ele possa estar estudando junto conosco nessa manhã, né? Para que ele possa estar aprendendo também junto conosco, né? Porque conforme nós vamos lendo a palavra de Deus, né, doutor? Nós também estamos aprendendo, porque o aprendizado não tem um limite, né? Muita gente pensa, eu quero chegar no 100%, mas eu acredito que não existe o chegar no 100% quando se trata de palavra do Senhor. Com certeza não, Tiago. É até das determinações dos mandamentos da palavra é crescer na graça e no conhecimento de Deus. É como a luz da aurora que vai crescendo, né, de glória em glória até ser dia perfeito. Esse é com certeza o nosso objetivo e apesar de buscarmos tanto o conhecimento da palavra de Deus, cada dia a gente vê que pode aprender mais e que precisa aprender mais, né? Tendo em vista que o nosso alvo é
ser varão perfeito, a estatura de Cristo. E isso se dá só com o conhecimento de Deus que vem única e exclusivamente por sua palavra. Então, com certeza esse é um dos maiores objetivos e é o nosso maior prazer poder estar trazendo algo aí da parte de Deus. Esse tema, quem é Jesus, é uma pergunta que é feita há muito tempo. Quando os discípulos estavam no barco com Jesus, o barco afundando em meio a uma tempestade, eles desesperados, Jesus acorda, acalma o vento, acalma o mar, e eles perguntam, quem é este que até o vento e o mar obedecem? A resposta já estava lá no Salmo 65, verso 7, que diz que ele é que aplaca e ruge o rugir dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das gentes. Salmo 89 também que diz, dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as acalmas. Mas eles estavam com Jesus no barco. Esse é o ponto. Eles estavam com ele no barco. Deus estava ali no barco. E eles ainda estavam perguntando, quem é esse? Quem é esse? Quando aquela chamada pecadora derramou e ungiu Jesus e limpou ele com os cabelos, alguns que estavam perto disseram assim, se ele soubesse quem é essa, não deixava nem que a tocasse, né? E ele disse para ela um pouco depois, perdoados são os teus pecados. E todos ali perguntaram, quem é esse que perdoa pecados? Quando ele entrou num jumento em Jerusalém, todo o povo se perguntava, quem é esse? É uma pergunta que a gente precisa muito fazer hoje. Quem é Jesus? Porque eu preciso saber quem ele é, para saber quem eu estou seguindo. E principalmente para saber se realmente eu estou seguindo Jesus. Ou se eu estou seguindo uma falácia, se eu estou seguindo um Deus criado por alguém. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Para eu saber quem eu estou seguindo. Como é que eu vou segui-lo se eu não conheço? Como é que eu vou me transformar à imagem de Jesus? Que esse é o nosso propósito, até a glorificação, sermos a imagem de Jesus. Em Pedro está escrito para que a gente se transforme e seja compartilhante da natureza de Deus. Para que a gente possa compartilhar, viver a natureza de Deus. Como é que eu vou fazer isso se eu não o conheço? Como é que eu vou viver uma vida espiritual plena, Tiago e querido ouvinte, se eu não conheço? Como é que eu vou seguir os seus mandamentos? Como ele mesmo disse, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Como é que eu vou obedecê-lo? Como eu vou servi-lo se eu não o conheço? Muitos conheceram e ainda ouvem tanto sobre Jesus, é falado sobre Jesus desde a época dele, Tiago. Desde aquele momento, ele era o assunto do momento. E hoje, nos últimos 20 anos, nunca foram escritos tantos livros do que nos últimos 20 anos sobre Jesus. Nunca foi falado tanto. Mas será que o Jesus que está sendo apresentado é quem realmente ele é? Essa é a pergunta e eu não tenho dúvida que esse foi o desejo do Espírito de Deus no teu coração quando te trouxe essa ideia de começar com esse tema. Quem é Jesus? É verdade. E, Alexander, como fala lá no... Você fez eu lembrar do Efésios 5, né? O versículo 1 que diz para nós sermos imitadores, né? Como filhos amados. E eu acho interessante, né? Porque muitos falam, né? Sede imitadores do Senhor Jesus Cristo, mas apresentam, de certa forma, um Jesus para o povo imitar. E muitas vezes não é o Jesus que é apresentado, o correto, né, doutor Alexander? Sim,
Esse é um dos maiores problemas que a igreja enfrenta desde o início, né? Hoje a gente percebe que a igreja luta muito contra isso e sofre muito contra isso por causa principalmente do acesso à informação, né? As pessoas hoje têm a possibilidade de ouvir sobre Jesus em imensas plataformas, em uma quantidade infindável de vídeos, de ensinamentos que você tem acesso via internet, principalmente, né? Antigamente, o problema dos falsos ensinos sobre Jesus eram sempre locais. Era na igreja local que se ouvia uma heresia, ou se ouvia um falso ensinamento sobre Jesus. E aquilo era, com certeza, muito mais fácil de ser combatido. Se combatia diretamente somente aquilo ali que era ensinado. Hoje a gente tem um desafio muito maior, onde você tem milhares, milhões de pessoas ouvindo coisas sobre Jesus e coisas sobre a palavra de Deus, que você precisa ter a orientação de Deus para conseguir abordar um assunto que atinge a todos. O que eu quero dizer com isso? A gente não sabe o que todos os nossos ouvintes de hoje já ouviram sobre Jesus. A gente não sabe qual é o Jesus que foi apresentado a eles. Quando você diz que é para sermos a imagem dele, isso com certeza é o cerne da salvação. A gente às vezes tem em mente que a salvação ela se dá com um único ato quando a gente se converte. E pronto, está resolvido. Na verdade, não. Jesus disse, eu sou a porta. Apertado é a porta. Estreito é o caminho que conduz à salvação. Ou seja, existe um caminho a ser seguido. Existe uma progressão a ser perseguida por nós. Isso que você citou, Tiago, com relação à imagem de Deus, esse é o nosso objetivo como cristãos. Nos tornarmos a imagem dele. Em Efésios 4 mesmo, diz até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Veja qual é a proposta que tem aqui, né? E você não encontra só aqui, encontra em todo o Novo Testamento essa proposta do nascer de novo e do se transformar em alguém, né? Em Coríntios 15, Paulo falando sobre isso, ele disse que o primeiro homem era da terra, ele estava falando de Adão, né? E se ele era da terra, ele é terreno. O segundo homem é do céu, falando de Jesus, né? E assim como trouxemos a imagem do terreno, ou seja, a imagem de Adão, do pecador, também traremos a imagem do celestial. Então, como a gente carrega essa carnalidade, esse pecado conosco, essa corrupção que veio de Adão, também a ideia de que a gente carregue e se transforme segundo Jesus, né? Coríntios 3,18, também Paulo diz, também os que predestinou a serem conformes à imagem do seu Filho. Então você vê claramente em vários textos essa proposta, esse objetivo de se tornar como Jesus. Agora, como eu posso me tornar como um Jesus que eu não conheço? Como é que eu vou me tornar como um Jesus que muitas vezes nos é ensinado um Jesus falso? São menções fortes, mas são necessárias hoje diante de tudo que o povo tem ouvido, né? Muitos, Tiago, servem a Deus. Muitos buscam a Deus. Muitos há muitos anos estão buscando servir a Deus, mas não o conhecem. Não conhece porque muito do que é ensinado sobre ele, muitas vezes não tem nada a ver com ele. Eu sempre me chama muito a atenção a passagem de 1 Samuel 3, quando no versículo 1 diz, o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, que era o sacerdote. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. E no versículo 7 diz, porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. Então diz no versículo 1 que ele servia ao Senhor, junto ao sacerdote, mas não conhecia.
né? O próprio Jó, que vive aquela história, ao mesmo tempo trágica e sensacional, né? De recuperação, de vitória e, acima de tudo, de conhecimento de Deus. Porque a gente vê no capítulo 1 de Jó que a palavra diz que Jó era um homem íntegro, reto, que temia Deus e que se desviava do mal. E depois que ele passa por tudo aquilo, lá no final do seu livro, capítulo 42, ele mesmo diz para Deus: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te conheço face a face. Então existe esses níveis de conhecimento de Deus, né? E com certeza a proposta de Jesus é que a gente passe ao conhecimento mais profundo de Deus, que a gente tenha o entendimento de quem Ele é. Jesus é a revelação de Deus. A palavra escrita é a revelação de Deus e tem com certeza esse objetivo, que a gente passe a conhecê-lo mais, a ter uma intimidade maior. E como é que eu vou ter intimidade com quem eu não conheço? Com quem muitas vezes eu não sei quem é. Muitos Jesuses são apresentados para nós. Muitos Jesuses. E uns Jesuses, às vezes, bem estranhos. É verdade. Muitos Jesuses que você observando o que falam sobre eles não tem nada a ver com Jesus lá das Escrituras. Não parece nem um pouco com ele. Agora o Alexander mencionou, e a gente não pode até mencionar aqui, mas aqui na rádio nós já recebemos e-mails de Jesuses que estão hoje em dia peregrinando por aí, né? Que se dizem Jesus, né? O Alex... Ele mesmo... Só de falar, o Alexander já sabe de quem que eu tô falando. A gente aqui da rádio já recebemos e-mail vamos dizer assim, de um desses Jesuses. De um desses Jesuses. É. Existem esses que ele mesmo disse que virão muitos em meu nome. Isso. Dirão que sou o Cristo, enganarão a muitos. Tem esses que se dizem encarnados Jesus, e tem outros que são descritos Jesuses que não... Mesmo que eles não se digam Jesus, eles ensinam um Jesus que parece muito mais com outras coisas. Né? E é forte o que eu vou dizer agora, mas é para a gente meditar mesmo, é para dar esses cliques na nossa mente, no nosso coração. Tem muito Jesus aí que parece mais com Satanás do que com Jesus, que fazem propostas que são feitas pelo inimigo, que foram feitas por Satanás. A Jesus, quando ele foi tentar no deserto, por exemplo, né? Quem prometeu bens para quem subisse ao monte, favores e benefícios para quem louvasse muito, que falou que culto é forma de ser beneficiado, foi Satanás. Lá em Mateus capítulo 4, ele diz assim, novamente, o diabo levou ele a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Quem falou que anjo ia proteger a gente, pelos erros que a gente cometesse, pelos problemas que a gente causasse na nossa vida porque não buscou a direção de Deus? Isso foi Satanás que disse. Então, no próprio capítulo Mateus 4, e disse-lhe, Satanás disse para Jesus, se tu és filho de Deus, então lança-te daqui abaixo. Está escrito, aos seus anjos darei ordens ao teu respeito, e eles sustentarão nas tuas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Então, às vezes, a gente vê um misticismo misturado com as verdades. Então, a gente, às vezes, apresenta um Jesus que diz, tu me serve, tu me adora, tu me cultua, e eu te favoreço, eu te beneficio. A gente confunde a consequência de servir a Deus com a barganha com Deus.
porque não conhecemos Jesus, muitas vezes. Né? Eu dizer que se você fizer isso, eu te darei isso, isso é barganha, isso é troca. A consequência de servir a Deus, ela é clara. Jesus disse, aquele que me honrar, eu honrarei, encherei os seus celeiros, o abençoarei, mas honra não é troca. Honra não é barganha. Então, muitas vezes é apresentado um Jesus que faz propostas muito mais parecidas com a que Satanás fez para ele no deserto. Né? Tu me adoras e eu te dou os reinos. Tu me cultua e eu te realizo os teus sonhos. Né? E isso, instintivamente, nos inclina a fazer coisas de quem não conhece a Jesus. Por exemplo, dá um exemplo muito clássico do nosso meio. Eu vou 7 vezes em um culto e Deus realiza o meu sonho. Eu cumpro uma rotina de ritual de tantas vezes, de adoração, e Deus me dá o que eu estou pedindo. A proposta é boa, mas o método é ruim. Aí é barganha, aí é troca. A gente está imitando as propostas que Satanás fez para ele no deserto. Né? Então, isso tudo por causa da nossa dificuldade, Tiago e ouvinte, de reconhecer quem é Jesus. Reconhecer Jesus e o Evangelho em meio a tudo isso que a gente tem ouvido ultimamente. Né? Talvez a gente estaria quase que na mesma situação que os discípulos e Jesus, lá em Mateus 16, quando diz assim que eles estavam indo para os lados de Cesareia de Filipe, e ele virou para os discípulos e disse assim, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, Jeremias ou alguns dos profetas. Mas ele continuou e disse, mas vós, quem dizem que eu sou? Essa é a pergunta. Quem nós dizemos que Jesus é? E Simão Barjonas disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aqui nessa passagem, Tiago, tem um detalhe, um segredo que pode nos ajudar muito nisso. Você veja que quando Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus afirmou, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Porque não foi carne e sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Ou seja, quem disse quem realmente ele era, nem foi Pedro. Foi o próprio Jesus. Foi o próprio Deus que disse quem ele realmente era. E aqui, Tiago, mora um grande perigo. Quando a gente cria em nossa rotina espiritual e nossa vida um Jesus como a gente queria que ele fosse. Não como realmente ele é. Né? A pergunta é quem ele é ou quem eu queria que ele fosse. Né? Existe uma tendência aí de várias gerações em remodelar a Cristo de acordo com o interesse dos grupos, com o interesse de cada indivíduo, e Cristo termina sendo tudo e nada ao mesmo tempo. Ele vira moeda de troca, né? Vira uma moeda de troca, ele vira algo que eu posso modelar ele conforme é interessante para mim, como eu quero que ele seja para mim agora. Né? Eu quero que agora ele seja um milagreiro. Agora eu quero que ele seja um psicólogo. Agora eu quero que ele seja o Senhor dos exércitos para livrar das minhas batalhas. A gente criou essa tendência, né, por causa de tudo que foi nos dito durante muito tempo. A gente criou essa tendência de remodelar isso. Né? Tem uma passagem que eu acho muito interessante nesse sentido, lá em João 6, que quando o povo vê alguns sinais que ele fez, eles tentam forçar que ele seja quem eles queriam que ele fosse. Lá em João 6, ele tinha multiplicado aqueles pães para cerca de 20 mil pessoas. A palavra cita 5 mil homens,
mas naquela época ele só contava os homens, né? Crianças e mulheres, eles não contavam. Então, mas eram cerca de 20 mil pessoas. Então ele multiplicou pães para 5 pães e 2 peixes para 20 mil pessoas, né? Então, quando terminou essa multiplicação, a Bíblia diz que eles juntaram e sobrou 12 cestos. Aí tu pensa o seguinte: os judeus, descendentes daquele povo que foi tirado do Egito, que foram guiados para o deserto por um líder, e lá no deserto foram alimentados. Os descendentes desse povo estão hoje no deserto, foram alimentados por um líder de uma forma milagrosa, e eles juntam os cestos e sobram 12 cestos. Sempre que um judeu vê o número 12, ele se lembra do Egito, ele se lembra das 12 tribos, ele se lembra daquela história. E a palavra diz que, percebendo eles, né, aqueles homens que estavam ali, o sinal que Jesus operava, quando eles viram que sobrou 12 cestos e tudo que acontecia, eles diziam: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. O que eles estavam citando? A profecia lá de Deuteronômio, capítulo 18, verso 15, lá de Moisés, dizia: o Senhor teu Deus te suscitará do meio de ti, dentre os teus irmãos, um profeta semelhante a mim, a ele ouvirás. Ou seja, eles estavam no deserto, foram alimentados, eles tinham na mente essa profecia que dizia: o Senhor teu Deus suscitará de meio de ti, dentre teus irmãos, um profeta semelhante a mim. Então eles estavam vendo em Jesus um profeta semelhante a Moisés. Mas o interessante é que eles veem isso, eles se recordam dessa profecia, porque a palavra diz que eles diziam: este é verdadeiramente o profeta que haveria de vir ao mundo. Só que daí eles fizeram o que muitos de nós tentam fazer hoje: empurrar a sua agenda para Jesus, empurrar o seu desejo para ele, querer transformar ele no que eles querem que ele seja. Por que eu digo isso? Em João 6, verso 15, eu acho muito interessante isso aqui, porque diz assim, ó: percebendo, pois, que Jesus estava prestes a levá-lo e forçá-lo a ser rei. Eles queriam levar Jesus e forçar ele a ser rei. Jesus teve que se retirar dali, porque eles viram os sinais, eles viram que realmente ele era aquele profeta que havia de vir, que ele era o Messias, mas eles tinham na mente deles o Messias que eles queriam. Porque os judeus queriam um rei que libertasse eles do jugo de Roma, dos seus inimigos terrenos. Isso que eles estavam esperando. Era isso que eles queriam de Jesus, que ele fosse um rei. E você veja que eles, vendo o milagre que Jesus tinha feito, vendo todos os sinais, lembrando da profecia, tendo eles Deus na sua frente, eles queriam que Jesus se tornasse o rei que eles tinham em mente. Então é dessa tendência que a gente estava falando antes, né? Que a gente tem de criar, de remodelar Cristo conforme o nosso interesse, né? A Bíblia diz que depois desse episódio, Jesus se retirou. No outro dia, ele atravessou o mar e eles foram atrás dele, chegaram para ele e disseram: quando chegaste aqui, mestre? E Jesus vira para eles e diz: vocês me seguem, não pelos sinais que vocês viram, mas porque vos comestes e vos saciastes. Em verdade vos digo, ele diz, vocês me seguem não por quem vocês viram que eu sou, mas porque vocês comeram do pão, porque vocês querem alguma coisa de mim. E nós fomos inclinados, Tiago e querido ouvinte, a nos comportar muitas vezes dessa maneira. A gente quer transformar Jesus no padeiro. Era o que eles queriam fazer. Eles queriam transformar Jesus no padeiro, porque eles queriam o pão.
E muitos de nós seguimos a Jesus para que ele seja aquilo que a gente quer que ele seja, e não quem realmente ele é. Era isso que ele estava dizendo para eles. Vocês me seguem não pelos sinais que vocês viram de quem eu realmente sou, mas porque vocês comeram e se saciaram, porque vocês querem me transformar naquilo que mais interessa para vocês nesse momento. Então, isso é uma dificuldade muito grande que a gente tem hoje, né, de reconhecer quem é Jesus e se dobrar a ele. Porque se eu realmente o conheço, eu não o busco porque eu quero algo. Eu o busco porque ele é Deus. Eu o busco porque eu quero honrá-lo, porque eu quero estar com ele. Porque, como diz os versículos todos que a gente citou antes, porque eu quero ser como ele, não ser Deus. Mas eu quero me transformar à imagem dele. Eu quero me dobrar a ele como Senhor. Aí entraria, com certeza, aqui o princípio da honra. Que, obviamente, será uma proposta para um outro programa, porque falar de princípios estende muito, mas essa questão da honra, Tiago, quando eu conheço Jesus, quando eu reconheço quem realmente Deus é, tudo que eu faço a ele é somente por honra. E honrar é dar sem querer receber de volta. Isso parece simples, mas não é. Porque se eu dou o dízimo porque eu quero que ele multiplique, ou porque eu tenho medo que algo errado aconteça, eu não dou por ele, eu dou por mim. Se eu o sirvo pensando que eu vou receber recompensas, que ele vai realizar os meus sonhos, resolver os problemas da minha família, eu o sigo não por quem ele é, mas porque eu comi do pão e me saciei, ou porque eu procuro o pão e procuro me saciar. Então não é honra, é interesse. Se eu participo de uma campanha de 7 dias, eu não sou contra a campanha, eu acho maravilhoso tudo que é feito em nome da palavra de Deus, mas a questão não é o ato, e sim o meu coração. Se eu faço uma campanha de 7 dias para que Deus realize um milagre na minha vida, eu estou fazendo essa campanha para quem? Para mim mesmo. Se eu vou ao culto para ser abençoado, eu não vou para honrar a Deus. Eu vou para mim mesmo. E daí eu não o conheço. Aí eu não o reconheço. Aí eu estou como o povo, querendo remodelar ele ao meu interesse momentâneo. Por isso nós precisamos conhecê-lo e saber quem realmente ele é, para saber quem eu tenho que ser diante dele. Esse é o ponto. Se tudo o que eu faço para Deus, Deus está em segundo plano, ou eu o coloco em primeiro plano pensando num objetivo que eu tenho, eu não estou fazendo para ele, estou fazendo para mim. Se eu vou ao culto, se eu prego a palavra de Deus, se eu dou uma esmola, porque eu estou pensando que eu fazendo isso Deus vai me abençoar, eu estou fazendo para mim no fim. Então é como esse povo estava fazendo, remodelando ele, querendo fazer ele rei, para que esse rei cumprisse a agenda deles, o objetivo deles, o sonho deles, que era serem libertos daquele povo e tal. E hoje até hoje é feito isso, né, doutor Alexander? A gente pode ver em situações tanto nas igrejas, quanto politicamente, quanto comercialmente também, né? Nós vemos o ser humano em si tentando colocar Jesus, vamos dizer, na cadeira deles, né? Tentando isso. Tirar Jesus da cadeira que ele pertence, né? E colocando, vamos dizer assim, nessa agenda terrena. Exato. É como a gente vinha dizendo. Eu tento remodelar Cristo para que ele seja aquilo que eu quero que ele seja agora. Né? Como aquele povo no deserto ali, quando ele multiplicou os pães, que queriam transformar ele primeiro em rei, daí viram que não iam conseguir e queriam transformar ele em padeiro. Né? Então, a gente
criou essa tendência por causa principalmente da mensagem que foi pregada durante todo esse tempo, por causa de misturas que foram feitas, né, dentro da verdade da palavra de Deus, né? E isso não é de agora, né? Isso aí é desde o início, né? Agora, ultimamente, com muito mais força por causa da globalização em si, né? Isso se tornou um desafio muito maior para nós, como igreja, de aprender a lidar com isso, né? De aprender a reconhecer esses momentos, né? Ontem mesmo eu estava viajando com um irmão nosso aqui, grande amigo meu, e a gente estava ouvindo alguns hinos no carro, e eu disse para ele: você percebeu algo semelhante nesses hinos? Aí ele disse que não tinha percebido. Eu disse: você veja, todos esses hinos falavam sobre nós, né? Deus era um coadjuvante do hino. Você está se sentindo assim, mas Deus vai pelejar por você. Você passou pela prova, mas Deus vai te livrar. Você veja, ele é sempre o coadjuvante. O hino não é sobre Deus. O hino é sobre você. Deus é um personagem da tua história. Esse é o perigo. Quando nós começamos a transformar Deus e Jesus em um personagem da nossa história e não o personagem, ou melhor, a nossa história. Jesus não tem que fazer parte da minha vida, ele tem que ser a minha vida. Ele mesmo disse: eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou, ele disse. Ele não faz parte de nada. Ele não faz parte da minha vida. Ele não ocupa um lugar dentro da minha história de resolvedor de problemas, de realizador de sonhos. Ele é a minha vida. Essa é a chave. E isso se introduziu em nosso meio, por causa com vãs sutilezas, de uma forma muito sutil, com o amor por nós mesmos, pelo ego, pelas coisas que no fim é deturpado a palavra, é deturpado a imagem de Cristo, porque nós deturpamos o nosso coração. Alexander, doutor, é interessante porque muitas vezes, esse assunto, né? Muitas vezes a gente vê isso se propagando de uma forma, como você disse, de uma forma suave, né? Por exemplo, uma pessoa, vou dar um exemplo que pode ser que já aconteceu com alguns irmãos que estão na audiência da programação, né? Ou alguém já presenciou uma situação semelhante, onde uma pessoa, por exemplo, foi no culto, né? Aí Deus usando aquela pessoa para falar, né, trazer a mensagem, né? Chega aquele momento da oração, a pessoa ela tinha alguma enfermidade, né? É orado por aquela pessoa e o pregador, ele exalta a pessoa que foi curada. Por exemplo, sim, vou montar uma frase aqui que pode ser, que alguém já deve ter ouvido, né? Olha o que Deus faz na vida dessa pessoa, né? Essa pessoa agora, ela começou, tipo, entendeu? Exaltando a pessoa, né, que recebeu a bênção, como se aquela pessoa fosse o protagonista da vida dela e Deus fosse o personagem, né? Quando na verdade, em vez dele exaltar a pessoa, ele simplesmente poderia chegar para a pessoa e falar para ela: agora continue com Deus. E só. Né? Não precisava fazer. O povo que estava ali já viu, né, a cura acontecer, o milagre acontecer. Mas eles fazem um protagonismo, sabe? Uma narração, né? Querendo criar no caso, um protagonista que é a pessoa que foi curada. Na verdade, como você disse, Tiago, tanto
o protagonista é aquele que foi curado, mas no fundo você veja, se ele é o protagonista, se ele recebeu e ele está sendo, de certa forma, exaltado porque recebeu o milagre, quanto mais eu que foi o que ministrei. Sim, isso também, né? Porque se ele está sendo exaltado que recebeu, quanto mais eu que fui a ferramenta. É esse desejo pelo poder, né? A gente vê isso, tem uma passagem que eu acho muito interessante, mais ou menos nesse sentido, lá em Atos 8, versículo 9 e 10, diz assim, ora, estava ali um homem chamado Simão, que vinha exercendo naquela cidade algum certo misticismo, algumas versões trazem arte mágica, mas algum misticismo fazendo pasmar o povo em Samaria e dizendo ser ele um grande personagem, ao qual todos atendiam desde o menor até o maior, dizendo, olha o que o povo dizia, este é o poder de Deus que se chama grande. Então, esse Simão Mago, ele realizava algumas coisas, ele fazia algum showman, alguma coisa ele fazia, né? E as pessoas olhavam para aquilo e diziam, desde o menor até o maior, a palavra de Deus diz no versículo 10 de Atos 8, diz, este é o poder de Deus que se chama grande. Eles diziam isso. Então, tem essa inclinação, né, de trazer para a pessoa, de qualquer sinal, qualquer coisa, ser levado no sentido de que é uma realização de grande poder e tal. Isso, Thiago, óbvio, a gente não tem tempo, né, de entrar a fundo nos assuntos, mas, por exemplo, na carta aos Gálatas, no capítulo 3, olha só o que Paulo diz. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente como se tivessem visto com os próprios olhos a morte dele na cruz? Deixe-me perguntar apenas uma coisa. Vocês receberam o Espírito porque obedeceram a regras e a leis ou porque creram na mensagem que ouviram? Será que perderam o juízo? Tendo começado no Espírito, por que agora procuram tornar-se perfeito pelos seus próprios esforços? Será que foi à toa que passaram por tantos sofrimentos? É claro que não foi à toa. Volto a perguntar a vocês, Gálatas, acaso aquele que lhes deu o Espírito realizou milagres entre vocês, agiu assim porque vocês obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Você veja a importância de conhecer e de entender quem é Jesus. Ele começa o versículo dizendo, quem os enfeitiçou? Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente como se tivessem visto ele morto na cruz? Então, Paulo estava indignado com eles porque Paulo havia sido, obviamente, usado por Deus e se empenhado tanto em ensinar e explicar a eles quem é Jesus, né? E ainda assim eles estavam se inclinando para esses ensinamentos, para essa ideia desse misticismo, né? E achando que os milagres aconteciam porque eles eram bons ou porque eles eram perfeitos, né? Isso é muito claro nesse texto. Isso tudo provém da circunstância e da situação de você não conhecer quem é Jesus. E você não entender quem é Jesus, não entender o Evangelho, né? E se deixar levar por esses ensinos aí que tanto afrontaram, por exemplo, a igreja de Colosso, né? O legalismo, sincretismo, o gnosticismo, o ascetismo, que se a gente tiver um tempinho, talvez dá para dizer mais ou menos o que é cada um deles, para você ver como isso, de uma certa maneira sutil, isso é infiltrado em nosso meio. Infiltrado em nossas mensagens. Esses ensinos tão antigos e que vêm sido combatido pelos apóstolos nas cartas desde lá da igreja primitiva. Isso de uma forma sutil, esses ensinamentos foram entrando e se infiltrando em meio às nossas mensagens e ao nosso entendimento sobre quem é Jesus. Doutor, também isso fez eu lembrar de um comentário que eu escutei um pastor falar um dia. E
sobre essa questão do misticismo, que hoje tem ocorrido em vários lugares, e muitas igrejas também. E a gente vê dá para abrir um parênteses aqui sobre uma situação, né? Desde da forma, né, que é pregado, né? Por exemplo, e como o povo tem aceitado esse misticismo. Eu vou dar um exemplo aqui pros ouvintes que estão na companhia da programação, e é algo que vai dar um certo clique na mente, vamos dizer assim. Porque é uma coisa que quando você ouve isso, você presta atenção se isso está acontecendo ou não, né? E é o seguinte, por exemplo, quando um pregador dentro de uma igreja, ele fala assim, só um exemplo, né? Eu vejo anjos passeando aqui dentro. Quando ele fala uma frase desta forma, sai rajada de língua estranha, sai rodopio dentro da igreja, pessoas subindo no altar, correndo pela igreja, né? Quando ele vê anjos andando pela, né? Agora, se ele reformular essa frase, vamos dizer que ele falou isso, aconteceu essa situação. No outro culto ele prega a mesma coisa, só que em vez de dizer a frase, eu vejo anjos caminhando aqui dentro, ele dizer, eu vejo Jesus caminhando aqui dentro, o povo não vai ter essa mesma reação. Não vai fazer. Né? Porque tem aquele misticismo, o povo quando escuta a frase, tem anjos, é só um exemplo, né? Mas às vezes outras situações nesse sentido, né? Eles fazem aquele, vamos dizer, um auê, né? Mas quando eles ouvem, por exemplo, a frase, eu estou vendo Jesus aqui dentro, caminhando entre as pessoas continuam sentadas, né? Só dão um que outro glória, né? Parece que daí elas não, entendeu? Não sente aquela emoção. Então tu vê que não tem essa emoção toda. Isso, né? Daí tu vê que o coração delas, na verdade, não está em Jesus, mas sim no misticismo, vamos dizer. É ou não é, doutor? Isso é um problema que é interno do ser humano, né? Tem uma frase que diz assim, que nós somos apaixonados pelo sistema e pelas conclusões abstratas, ao ponto de nos fazer de cegos e surdos só para justificar nossa lógica. O que é isso? A gente adora e ama coisas sistematizadas, coisas aparentemente lógicas para nós e visíveis, né? E tudo que é abstrato, esse misticismo e tal, por isso que isso invade tanto, né, o íntimo das pessoas e o emocional das pessoas, né? Essa frase ali que eu disse, até ela segue e diz assim que a gente é capaz de fazer de cego e surdo, isso é instintivo, só para justificar essa nossa lógica de tanto que nós amamos essa questão abstrata do misticismo. E isso aí vem de muito antigamente, isso não é de agora, né? Na carta aos Colossenses você encontra uma clara luta de Paulo contra o legalismo, contra o sincretismo religioso, que é exatamente isso que você está dizendo. Sincretismo é a mistura de várias crenças religiosas, né, que tornam a pessoa a crer mais no que é místico do que em Deus. O sincretismo religioso ele é a mistura de várias crenças, né, dentro usando nomes, termos e dentro da nossa religiosidade, né, dentro do próprio evangelho, né. Isso aí vem de muito antigamente, capítulo 2 de Colossenses, no verso 18, eu só vou ler um versículo aqui, ele diz assim: não aceitem a condenação daqueles que insistem numa humanidade fingida e na adoração de anjos, e que alegam ter visões a respeito dessas coisas. A mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos, e eles não estão ligados a Cristo, que é a cabeça do corpo.
Unido a ele por meio de suas juntas e ligamentos, o corpo cresce à medida que é nutrido por Deus. Veja o que ele diz. Não aceite a condenação daqueles que insistem numa humanidade fingida, numa humildade fingida e na adoração de anjos que alegam ter visões a respeito dessas coisas. Você vê que lá naquela época já tinha esse sincretismo, essa mistura, né? Existiam algumas crenças gnósticas da época, Tiago, que diziam que, por exemplo, que você não tem como se relacionar com Deus sem um intermediador, como um anjo, por exemplo, né? Afirmando que isso seria humildade, que você seria humilde se você dissesse que não, eu não posso me relacionar com Deus diretamente. Eu preciso de um intermediador, eu preciso de um anjo, eu preciso de um mártir, eu preciso de alguém para intermediar isso entre eu e Deus, né? E daí as pessoas usavam, e usam obviamente até hoje, né? Essas experiências místicas e visões para se colocar, na verdade, em um patamar superior aos outros, né? Quando eles querem ensinar uma verdade que eles não encontram base bíblica, né, eles dizem, mas eu vi, eu tive uma visão, eu tive uma revelação de Deus para isso, né? Esse sincretismo, ele traz todo esse tipo de misticismo distorcido. Por exemplo, colocam não só um intermediador entre Deus e a pessoa, mas às vezes uma ferramenta, uma coisa. É muito comum nos nossos dias de hoje as pessoas usarem um copo de água, né, um martelo, tal. Isso é sincretismo religioso, né? Eu estou negando a Cristo, eu estou negando a obra do Espírito, porque eu estou dizendo que o Espírito Santo não é capaz de ir lá e fazer a obra, fazer o milagre. Eu preciso de uma ferramenta, de um intermediador. Uma coisa que acontece muito hoje em dia, né? Pode até ter algum ouvinte aí que pode se sentir fisgado de certa forma, né? Mas vai ter que me perdoar pro que eu vou falar agora. Mas é o seguinte... Perdoar a palavra de Deus. Né? Não tem necessidade, na verdade, né? Porque é a verdade. Por exemplo... É a verdade. A pessoa, ela levanta de manhã, né? Deixa eu até puxar aqui o Salmo número 5. O Alexander conhece esse Salmo, né? Com certeza. O Salmo número 5, lá no versículo 3, quando a palavra de Deus diz assim: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei, né? De certa forma, o salmista, ele está dizendo que ele está entregando o dia dele na mão de Deus, né? Porque ele está se apresentando, né, em oração a Deus, entregando o dia dele e dizendo que ele vai vigiar para que ele não venha cometer erros, né? Para que Deus possa ser com ele durante aquele dia, né? Mas aonde que eu quero chegar com isso? Tem gente que, em vez de fazer isso, de entregar o dia na mão de Deus, né, para que Deus venha guiar, para que Deus venha abençoar, o que ele prefere fazer? Prefere escutar o horóscopo, né? Monta um perfil no Instagram, coloca lá, crente evangélico, 29 anos, leonino. Se utiliza de meios místicos, né? Você pode ver que ainda existe hoje muitas pessoas evangélicos, cristãos, né, de qualquer denominação que seja, que ainda procuram benzimentos, por exemplo. A pessoa não faz isso por mal, né? A pessoa não diz, eu vou lá procurar uma magia. Não, é uma cultura, né? Mas, na verdade, isso é sincretismo religioso, porque eu não estou confiando em Cristo, eu não estou confiando que Deus e que o Espírito Santo tem o poder de me curar. Eu estou precisando de um intermediador, né? Seja uma prática ritualística ou uma ferramenta ou algo assim. E hoje e isso que o Dr. Alexander falou é algo que eu mesmo já presenciei, né? De irmãos falar, eu chegar e, paz do Senhor, irmão, como é que tá? Dele a paz do Senhor, tô bem, graças a Deus, né? Com uma dor na coluna aqui, essa semana fui lá me benzer,
né, tu olha pro cara e fica assim, tipo, né? Mas isso na verdade, para mim, me dá mais ânimo e vontade de estar dentro da medida da nossa capacidade, né? Ensinando o que a gente aprendeu de Deus, da palavra de Deus, trazendo essas verdades e esclarecendo esses textos bíblicos para que a pessoa chegue ao conhecimento da verdade. Sim. Né? A palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A pessoa não faz isso por mal. Se eles fizeram isso, não foi por mal, né? Às vezes ele não recebeu o conhecimento sobre isso. Faltou. Oséias 4:6 diz: o meu povo se perde porque lhe falta conhecimento. Né? E não estamos falando de inteligência ou de capacidade mental. Estamos falando de conhecimento de Deus, conhecimento da palavra de Deus. Você encontrar versículos, que existem vários versículos que condenam essas práticas. Em que sentido? Né? Que você possa olhar para a palavra de Deus e para Cristo e conhecer Ele. Saber que Ele é Deus e que Ele tem um relacionamento íntimo contigo. E como diz a carta aos Colossenses, em Cristo é a plenitude de todas as coisas. Tudo converge em Cristo. Então eu não preciso de mais nada. A palavra diz: para vós que antes estáveis longe, agora por Cristo chegastes perto. Então, é tudo falta de meditar nesses textos, de poder aprender esses textos, entender as verdades que tem ali dentro. Né? Nós passamos, Tiago, por muitos anos ouvindo somente mensagens superficiais, que não explicaram os textos, que não ensinaram a nós as verdades da palavra. Então a gente acaba sendo levado por esses ventos de doutrina, por esse sincretismo, né, religioso, né, pelo legalismo, pelo gnosticismo, ascetismo. Né? Legalismo é a ideia que você pode acrescentar méritos diante de Deus através de prática de obras, né? E obras e leis humanas, né? Não eram só os judeus, né, que haviam algumas seitas que perseveravam nisso, né? Mas hoje em dia você tem, de uma forma muito sutil, esse legalismo dentro, né, do Evangelho. A própria carta aos Colossenses, no capítulo 2, verso 16 e 17, diz assim: portanto, não deixe que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, ou por celebrarem certos dias, as cerimônias da lua nova, ou os sábados. Pois essas coisas são apenas uma sombra da realidade futura. E o próprio Cristo é a realidade futura. Né? Então já havia esse problema, né, de criar regras e tal. A regra não é ruim. O problema é a posição que a regra ocupa no meu coração. Se eu obedecer uma regra no meu coração, eu entendo que isso me coloca mais perto de Deus, então eu estou me desviando da verdade da palavra. Né? Eu não me torno digno de estar na presença de Deus porque eu cumpri regras que eu criei. Eu me torno limpo porque eu me aproximo dele. Eu não pratico boas obras e me aproximo de Deus por isso. Eu me aproximo de Deus e por isso eu pratico boas obras. A própria carta aos Colossenses, ali no capítulo 2, verso 8, diz: vós sois salvos pela graça, mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Mas no versículo 10 ele diz: mas para boas obras. Ou seja, eu sou salvo, justificado por Cristo. Isso me aproxima de Deus. E quanto mais próximo de Deus eu estou, mais boas obras eu pratico. Então, é essa a ideia, porque pensar diferente nos torna orgulhosos, né? Nos torna prepotentes ao ponto de que eu posso ser bom o suficiente para estar diante de Deus. Né? É verdade. Vamos então entrar aqui num bloquinho comercial e já voltamos aí, dando continuidade, né? Para você saber quem é Jesus. Já voltamos.
cresce, todo mundo compartilha. Na hora de construir, procure quem tem o melhor a lhe oferecer. Agilidade, praticidade e ótimos preços você encontra na Madeireira Gaúcha. Madeiras serradas para construções em geral, barrotes, tábuas, ripas, ripões e fabricação de pallets PBR sob medida. Madeireira Gaúcha, na linha Gaúcha, em Pinhalzinho. WhatsApp 49 98802 9136. Precisou de um serviço de locução para a sua empresa ou igreja? Nós temos o que você precisa. Locução para vídeos institucionais, comerciais e até mesmo para propaganda de rua. Para mais informações, entre em contato conosco pelo WhatsApp 999646246, código de área 49, ou pelo e-mail comercial@aviva7.com. 10h05. É isso aí, voltamos aqui com o programa Café com Fé, na apresentação aí do doutor Alexander, ali de Serra Alta, e o Thiago da Cruz aqui na rádio Aviva 7, né? Ouvimos aí o nosso break comercial e um pedacinho aqui de um louvor, bastante poderoso, né, doutor Alexander? Glória a Deus por isso. Estamos aí com o desafio ainda, de dizer quem é Jesus. Com certeza, Tiago, eu descobri uma coisa, sempre que eu tentei definir isso, é que sempre que eu tentar dizer quem ele é, eu estou errado. A melhor forma de descobrir quem ele é olhando quem ele disse que ele é. Quem que ele disse que ele é. Lá em João, no capítulo 8, nos versos 52 ao 58, a gente vê uma luta dialogal entre os fariseus religiosos da época e Jesus, né? Quando aqueles judeus, aqueles fariseus disseram: agora sabemos que tens demônio, eles falaram para Jesus, né? Porque ele dizia que ele era maior que Abraão. Ele disse: agora sabemos que tens demônio, os judeus falavam para ele. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte? Porventura és tu maior que o nosso pai Abraão, que morreu? Também os profetas morreram. Quem pretendes tu ser? Olha o que eles diziam para ele, Tiago. Quem ele pretendia ser? Né? Respondeu Jesus: se eu glorificar a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, do qual vós dizeis que é o vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vocês. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Disse-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e visse Abraão? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Quando ele disse isso, eles queriam matar ele, porque talvez para algumas pessoas hoje em dia, essa simples afirmação eu sou não significa muita coisa. Mas você veja que na própria frase ela já parece estranha. Antes que Abraão existisse, eu sou? Como é que lá no passado eu sou? Mas é que essa expressão, eu sou, é a mesma expressão que Deus mandou Moisés falar ao povo, aos egípcios, ao faraó, quando perguntassem: quem te mandou? E ele disse: vai, diga a eles, eu sou, me mandou. Então isso significava que Jesus estava dizendo: eu sou Yahvé, eu sou o Deus do Antigo Testamento, eu sou o Deus lá de Gênesis que criou todas as coisas. Então eu acredito que a melhor forma de entender quem é Jesus, primeiramente, é ouvindo quem ele mesmo diz que ele é: Deus. Em João ele diz por várias vezes essa frase, esse termo eu sou, quando ele diz:
eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. Antes que Abraão existisse, eu sou a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, a videira verdadeira. Eu sou o alfa e o ômega, eu sou a raiz, a geração de Davi. A melhor forma de entender quem ele é vendo quem ele diz que ele é, e com certeza, para ver quem ele é, conhecendo ele. E só tem um jeito. Palavra de Deus. É verdade. Esse é o nosso objetivo, esse é o desejo, com certeza, do coração desse nosso irmão abençoado Tiago, que tem essa missão maravilhosa de levar a palavra de Deus. Eu sou muito grato pela oportunidade de poder estar colaborando com isso, e com certeza nessas manhãs de sexta-feira o nosso objetivo sempre será apresentar Jesus e fazer com que a gente conheça quem ele é e que dentro dos nossos corações ele possa bradar realmente quem ele é na nossa vida, né? Nos aproximando dele e o conhecendo a cada dia. É verdade. Essa é a palavra que nós temos para essa manhã. Meditamos um pouco, aprendemos um pouco, o tempo sempre passa muito rápido, mas eu quero orar pela tua vida. Quero orar pela vida do Tiago, essa missão maravilhosa de levar a palavra de Deus. Quero orar pela tua vida, querido ouvinte, irmão, que está aí sozinho, muitas vezes ouvindo, buscando a Deus, e é óbvio, quem está aí é porque quer conhecê-lo. E a minha oração nessa manhã vai ser exatamente essa. Que o Espírito de Deus possa invadir o teu coração, a tua mente, te dar sede pela palavra e pelo conhecimento de Deus. E que se você puder, todas as sextas, de manhã está aqui conosco ao vivo. Quem não conseguir pode procurar as plataformas aí da rádio, Facebook, YouTube, e está ouvindo as mensagens, aprendendo da palavra de Deus. Isso vai ser de grande valia para a tua vida e vida eterna. Posso orar Pode orar. com você, Tiago? Irmão, vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus, Pai Todo-Poderoso, é em nome de Jesus, Senhor, que nós estamos aqui nessa manhã te louvando, Senhor. para levar a tua palavra a todos os ouvintes, que a tua palavra é como uma espada afiada de 2 gumes, Senhor. E eu te peço que ela não volte vazia mais uma vez nessa manhã e que ela entre no profundo da alma, ao ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas. Que a tua palavra haja como um martelo que esmiuça a penha, Senhor. Que o teu Espírito invada o coração de todos os ouvintes e que a semente da palavra pregada, plantada e semeada nessa manhã venha a germinar e a crescer, e que toda a tua igreja, Senhor, toda a tua igreja composta por todos nós como pedras vivas, seja edificada nessas manhãs de sexta-feira. Te peço, Senhor, que o teu Espírito venha adiante de nós, que a tua presença seja viva, eficaz e real em nossas vidas. Esse é o meu pedido e desde já eu te agradeço, crendo, Senhor, nisso, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, ficamos aí com mais um programa então, primeiro, né? Hoje foi a estreia do programa Café com Fé e estamos chegando ao final do nosso primeiro programa. Já queremos fazer o convite para você, amigo ouvinte. Sexta-feira que vem, a partir das 9 horas da manhã, estaremos aqui novamente, né, abordando mais um pouco sobre este assunto e também iniciando um assunto novo, né, para nós estarmos estudando a palavra de Deus, estarmos meditando, né, e aperfeiçoando o nosso conhecimento da palavra de Deus. Como o doutor já mencionou, né, nós precisamos obter o conhecimento, né, porque somente dessa forma nós vamos chegar à conclusão, né, da resposta de quem é Jesus. Apesar de Jesus ser praticamente indescritível e incomparável, né,
se nós fôssemos comparar Jesus com a grandeza de algo, né? Vamos dizer, Jesus é tão grande quanto o monte mais alto, é impossível. Né? Não tem como estar descrevendo, né, a grandeza que é o Senhor Jesus Cristo. Mas você consegue, por exemplo, não tem como descrever o amor, né, que Jesus tem por você. Mas você consegue sentir esse amor. Né? É algo que quando você sentir, você não consegue descrever. Mas o interessante é que você consiga sentir. Que você chegue nesse ponto, né, de sentir todos os dias o amor que o Senhor Jesus Cristo tem pela sua vida. Eu quero agradecer ao Dr. Alexander, né, por disponibilizar esse tempo precioso aí para estar trazendo aí a explanação, né, da palavra de Deus para os amigos ouvintes. Agradecer a ele, né, e também agradecer a cada um dos ouvintes que dedicou essa 1h15 minutos, 1h20 minutos aqui, né, ouvindo essa programação. E a gente te aguarda no próximo programa, Dr. Alexander. Muito obrigado, o agradecimento com certeza é meu, é um prazer. Que Deus abençoe a sua vida e a vida de todos os nossos ouvintes. E a gente volta então, sexta-feira que vem, às 9h da manhã, com o programa Café com Fé. Este programa, ele vai estar disponibilizado nas redes sociais aqui da rádio para você ouvir gravado, né? Então pode ficar à vontade para escutar quantas vezes você achar necessário. E a gente vai se despedindo e fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo programa, se assim for a vontade do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos.